Olá, boa noite. Neide, Iracildes, sejam bem-vindas. Vamos acenando, que legal. Sejam bem-vindas. Já já estaremos começando nosso primeiro bate-papo online pelo Ministério Batista Bate-Papo das Mulheres. E o assunto hoje vai ser muito legal. Enquanto nós vamos esperando as mulheres, um minutinho, vamos escutando esta música. Música faz bem para o coração, para a mente. Então, vamos ouvir. Ok, vamos convidando as nossas amigas, mandando os aviãozinhos aí para convidar as mulheres. Sejam bem-vindas. Eva Mello, daqui a pouco aparece por aí, gente. Coisa boa. Muito, muito, muito bom. Ok, ok. Muito bem, mulheres. Vamos chegando aí ao nosso bate-papo e o nosso convite. Então, hoje era para estar eu e a Sheila Poli aqui, mas como vocês sabem, houve um pane geral aí no mundo, né? Cancelando o WhatsApp, cancelando aí Instagram, Facebook e na cidade onde a Sheila mora está sem internet lá na região da casa dela. Então, ela pede desculpas, mas hoje estarei sozinha. Sozinha não, eu e vocês aí nesse bate-papo. E eu gostaria de fazer algumas combinações que eu acho bem importantes. Primeira delas é que eu espero que vocês interajam, que vocês coloquem as suas perguntas, que vocês comentem, para que realmente a gente possa construir esse encontro interativo. E o nosso tema hoje, até eu vou colocar aqui, é mulheres cristãs e a depressão. Muito bem, ver se eu escrevi certinho. Joia, ver se eu consigo aqui fixar ele. Não estou conseguindo. Mas enfim, esse é o nosso tema de hoje, mulheres. E por que eu escolhi esse tema para a gente estar conversando? Porque falar sobre depressão é algo que nós comentamos, né, na área da saúde mental com bastante frequência, mas falar com mulheres é algo diferente, né? E falar com mulheres cristãs, mulheres que entendem, né, que existe uma história na nossa vida e que ela começa há muitos anos atrás, é muito importante. E eu gostaria de começar falando de alguns personagens da Bíblia que tiveram depressão. Porque algumas perguntas as pessoas fazem, né, para nós, e até quando eu fiz a postagem ali no Instagram, coloquei algumas perguntas, né, que as mulheres geralmente, quando vêm conversar comigo, eu sou psicóloga, né, sou Ana Paula, sou psicóloga, tenho já 21 anos de formação, atuo tanto na área organizacional, no mundo do trabalho, como no consultório, né, hoje muito mais focado nos atendimentos online. E no mundo do trabalho a gente ouve muito falar sobre características de depressão, né? Sintomas de depressão. E muitas vezes a palavra depressão ela é negada. As pessoas, né, têm um certo receio de falar estou com depressão,
porque existia um estigma de que quem estava com depressão, antigamente, né, eram pessoas que não trabalhavam, que não tinham sentido na vida, enfim. Mas isso era um mito, né? Na verdade, quando a gente começa a estudar sobre esse transtorno de humor, que é uma doença fisiológica, então que vem do corpo e também do nosso comportamento, né? A gente começa a entender que a depressão não é uma escolha, que a depressão é uma doença. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre isso, né? E falar então de personagens da Bíblia que também relatavam sintomas de depressão, para que a gente possa entender que isso é desde o início, né, da nossa constituição como ser humano e da importância da gente poder entender a história do nosso passado. Então eu gostaria que você colocasse aí, se você sabe, conhece, né, das histórias aí da Bíblia, algum personagem que tinha características de depressão. Coloca aí nos comentários para nós. Não tem problema se não for os que eu for comentar hoje, o que eu vou falar, mas puxa na sua memória, você que costuma ler a Bíblia, você que costuma ler, né, as histórias, enfim, para que você coloque aí quem que você acha que tinha características de depressão na Bíblia. Bem interessante isso, tá? E também gostaria que você pudesse colocar aí para mim um sintoma que você já viu alguém passar ou que você sabe que é um sintoma de depressão, para a gente construir juntas. Quais os sintomas que uma pessoa, né, uma mulher pode ter e que pode ser um traço de depressão? Coloca aí para mim, por favor. Olha, Iracildes falando de Elias, falando de Davi, bem interessante, sim, personagens que tiveram, né, comportamentos que mostravam traços de depressão. E mulheres, contem aí para mim, digam um traço de depressão que você imagina que seja, né, um traço de comportamento que você imagina que é característico de pessoas que estão com depressão. Além da tristeza, do chorar com frequência, às vezes aparentemente sem motivo, quais outros traços as mulheres trazem aí e que podem ser no seu dia a dia um sintoma de depressão? Enquanto vocês vão pensando e pesquisando daqui a pouco também, né? A gente vai falando. Então, mulheres, eu gostaria de falar que a depressão, ela tem 3 grandes fundos ou fundamentos, né? E um dos fundamentos que a gente olha na depressão é o mais comum, né? O emocional. Se fala muito sobre a questão do estresse emocional ou da depressão emocional. E a depressão emocional, ela é muito fácil, por vezes, da gente verificar, né, nos sintomas, como a Eva tem colocado ali ansiedade, Iracildes, desânimo, né, humor triste. O que é o humor triste? É aquela pessoa que, por vezes, não consegue encontrar sentido nas coisas que está fazendo, enxerga o mundo muito cinza, o colorido da vida se perdeu, a pessoa começa a ter perda de interesse por coisas que ela fazia com frequência na vida dela, como visitar um parente, fazer um passeio. Claro que na pandemia a gente ficou, né, impedido de ter esse relacionamento social, e isso também trouxe muitas possibilidades de comportamentos de depressão. O cansaço com frequência, isso também é um sintoma. A má alimentação, pessoas que comem exageradamente ou que acabam não conseguindo comer, ficam em total abstinência por muito tempo. As dificuldades de sono, né? Ou a pessoa que dorme demais, ou que dorme, tem muita insônia. Como dorme demais? Por exemplo, é um fator característico, né? Quando você vê um sol lindo lá fora e a pessoa dentro de casa, trancada, com as janelas fechadas, com a casa toda fechada, meio penumbra, mostra que alguma coisa não está legal com aquela pessoa. Pode ser um sinal aí de isolamento, mas não isolamento por Covid, mas um isolamento porque não quero me relacionar. É sempre importante a gente entender, quando a gente vai
olhar e falar sobre depressão é a gente buscar as características não só emocionais, né, mas sociais também, como no período que nós passamos, né, de Covid, no período de troca, por exemplo, de cidade, onde a gente precisa se adaptar com coisas novas. Toda mudança na vida da gente gera um estresse. E o estresse, ele é gerado através de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio liberado quando a gente tem extremos na vida da gente, onde a gente tem grandes expectativas, por exemplo, um trabalho novo. Nem sempre o estresse é algo ruim. Às vezes o estresse é algo bom. Eu vou mudar de cidade, eu vou trocar de casa, eu vou trocar de emprego, eu vou ter uma promoção no trabalho. Mas tudo aquilo gera um estresse, uma liberação excessiva de cortisol. E essa liberação excessiva desse hormônio pode minar, então, o nosso sistema imunológico, gerando várias consequências aí no nosso físico, inclusive processos de depressão. Tá ficando claro, gurias? Coloque um okzinho ali para mim, ou para baixo, ou diga, não tô entendendo nada, Ana, para eu poder entender como que está a nossa conversa. Fiquem bem à vontade. Então, gurias, além, né, desse humor triste, dessa desesperança, desse desânimo, dessa prostração física, a gente também enxerga como um grande fator da depressão a irritabilidade. Quando a pessoa está muito irritada, muito braba, também pode ser um traço de depressão. Por quê? Porque a pessoa está numa situação de tolerância zero. E tolerância zero pode ser aquela questão de, sabe, quando o copo está cheio? Estou cansado da vida, estou cansado de tantas coisas, de tantas cobranças. Aí o meu copo, em vez de ele estar pela metade, ele fica cheio e transborda. E como que eu digo para o mundo que eu estou, né, com o copo cheio? Por vezes com a irritabilidade. Então é importante eu poder olhar para os meus comportamentos e entender: o que é isso? Será que é só um momento de estresse que eu estou passando? Ou é já uma frequência de comportamentos que me mostram que alguma coisa no meu emocional não está bem, ou que nas minhas relações não estão boas? Então é importante a gente verificar isso. O que é social? Por exemplo, às vezes a perda de um ente querido, né? Isso gera muita tristeza na pessoa. E por vezes essa tristeza vai indo, e a pessoa não olha para essa tristeza, não acolhe essa tristeza, não busca ajuda. Isso acaba minando o seu sistema físico e pode trazer, sim, um aspecto de depressão na vida da pessoa. Quando eu falo, né, minando o aspecto físico, eu estou falando da depressão que é oriunda do nosso sistema físico. Por quê, gente? Trouxe o meu copo aqui, não só para beber água, mas para explicar para vocês que nós temos um sistema no nosso cérebro. Vamos representar uma espécie de um copo, tá? Aqui atrás. E dentro desse sistema, nós temos vários hormônios da vida. Esses hormônios da vida, esses componentes, eles precisam estar aqui em cima, ou no mínimo na metade do copo, para que a gente possa estar com o colorido da vida, com desejo de viver. O que é a depressão? É a carência dessas substâncias indo lá embaixo no nosso copo, e aí a gente não tem, né, esse ânimo, essa vontade, essa disposição física. Nós temos visto cientificamente histórias de muitas crianças com depressão. A depressão não é uma doença somente do adulto. E as crianças também passam por isso. Mas, Ana, como eu vou identificar se o meu filho, o meu neto, o meu vizinho tem algum traço de depressão? A gente precisa observar também as características daquela criança, né? Crianças com olheiras muito fundas, crianças que choram com facilidade, com muita introspecção, elas estão trazendo traços ali de melancolia. Então é importante a gente ter aí uma lanterna para verificar o que está acontecendo com essa criança. Pode ser um traço de depressão? Pode, né? Pode ser que sejam outras coisas? Também.
Então é importante a gente ficar atento nos comportamentos dos nossos filhos. E as questões, então, orgânicas são muito importantes. Por quê? Porque o nosso cérebro ele traz uma resposta física de diminuição de componentes no nosso corpo, como eu falei ali, né, dos componentes da vida. Então, existem vários fatores que podem mexer, né? Vamos pensar em tipos de depressão. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, que as mulheres, quando engravidam, elas podem ter a depressão pós-parto. Por que será que as mulheres têm depressão pós-parto? É porque todo mundo está bajulando os filhos e elas ficaram de lado? Existe um mito de que esse é o motivo. Na verdade, o grande motivo é que existe uma explosão de hormônios, né, e de componentes ali naquele físico daquela mulher, e que isso faz com que mexa também, né, nos componentes hormonais aí dos hormônios da vida. Então, acaba, né, trazendo por vezes esses comportamentos de depressão. Distúrbios com a tireoide, por exemplo, podem gerar alteração de humor, né? Situações de pós-parto, medicações que tenham reações, né? Medicações hormonais podem ter reação aí de depressão, alteração hormonal de alguma forma. Então é importante a gente poder verificar, será que eu estou tomando alguma medicação que está mexendo com os meus hormônios? Será que eu estou entrando na menopausa ou já estou na menopausa? Todas essas questões, elas podem gerar isso, além do componente genético. É comprovado cientificamente que toda pessoa que tem ou depressão, ou bipolaridade, ou outros transtornos psiquiátricos, eles têm alguém, geralmente, né, na família que tenham esses transtornos também. E esses componentes, então, físicos, orgânicos que levam a isso. Muito bem. Curiosidades, gurias? Alguma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade sobre depressão? Muito bem, vamos lá. Nós temos um outro tipo de depressão que se chama distimia. O que é isso? É aquela depressão que é a depressão do mau humor. Sabe aquela pessoa que sempre está mal-humorada? Acorda mal-humorada, dorme mal-humorada, passa o dia mal-humorada. É uma pessoa que tem uma depressão, né? Que ela leva mais de 24 meses na vida da pessoa. Então, existe a depressão lá da bipolaridade, mas existe a depressão também da distimia, que é a depressão que está muito ligada à irritabilidade constante e o mau humor. Essa pessoa geralmente tem dificuldade de concentração, chora com muita facilidade, tem dores musculares com frequência, dor de cabeça, e isso pode ser sim uma depressão persistente, né? Ali ligada à distimia, que é uma depressão que a gente precisa dar uma olhada também, ok? Bem, falando então de personagens da Bíblia que tinham, né, condutas de depressão. Eu gosto muito, né, da história daquela sogra e daquela nora que tinham um relacionamento muito estreito. Vocês lembram quem foi aquela mulher que perdeu os filhos, perdeu o marido e aí ela ficou com as noras? Quem será essa pessoa? A Noemi, né? Lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, fala que Noemi, que era a sogra de Ruth, tinha perdido o marido, tinha perdido os 2 filhos, e ela, na verdade, começou a entrar num processo de isolamento. Ali fala que ela diz para Ruth, né? Não venha comigo, eu quero que você vá morar com a sua família, eu vou seguir a minha história sozinha. E ali relata, então, o desejo de Noemi de estar num processo de isolamento. Por quê? Porque ela se sentiu abandonada naquele processo todo e ela queria ficar introspectiva. Então isso é algo que vem recorrente, né, na vida de muitas mulheres, de terem perdas na sua vida ou situações difíceis, né, ou desafios, e a reação delas é o isolamento,
desistir da vida, e isso é muito comum. O que a gente faz nesse momento? A gente faz o que Ruth, né, fez. A gente busca estar com as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Às vezes a gente não quer as pessoas conosco, mas a gente tem um período que a gente precisa estar sozinho, mas esse período não pode ser muito longo, porque a gente precisa das pessoas. Nós fomos criados para estar em grupo, então estar em isolamento é um sinal de que alguma coisa não está bem conosco. Outra pessoa, né, ali da Bíblia, que a Iracildo já falou que tinha traços, né, de depressão, era Elias, né? Elias, ele era conhecido como o profeta chorão. Tudo era difícil, né? Sabe aquela pessoa que olha e fica para uma situação e fica amedrontado, fica choroso, né? Como diz a minha mãe, se encolhe para algumas coisas, né? Por vezes é um traço de depressão, é um traço de não se sentir forte o suficiente para resolver as situações que estão ao seu redor. E é importante, né, que a gente possa identificar essa conduta na gente. Por quê? Tem uma autora, que é a Brené Brown, se eu não me engano, ela fala da nossa vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela é algo inerente do ser humano. A gente não é forte o tempo inteiro. A gente não é fraco o tempo inteiro. E quando eu falo de fraqueza, eu estou falando de fragilidade. Nós temos momentos da vida da gente que nós estamos frágeis. E o que a gente precisa fazer? Pedir força, pedir ajuda. Ai, Ana, mais isso, mais aquilo, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, como que eu vou pedir ajuda? Entendendo que existem momentos que nós precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda para a família, pedir ajuda para os filhos, para o esposo, pedir ajuda para as amigas, pedir ajuda para Deus. É comprovado também cientificamente que nós temos um espaço dentro de nós que é um lugarzinho da nossa espiritualidade, da nossa conexão com o nosso poder superior. E as pessoas que têm fé, né? Tem um médico cardiologista aqui na região de Canoas que ele tem inclusive livros escritos falando que pessoas hospitalizadas por problemas cardíacos, por exemplo, e que possuem fé, né? E que a família ora por essas pessoas e que ela mesma também busca, né, essa conexão com o poder superior, elas são curadas, assim, melhoram o estado de saúde delas com muito mais facilidade. Por quê? Pela essa questão da fé, por essa questão da conexão com a sua espiritualidade. Então é importante nós entendermos, né, e por isso que eu trouxe as questões aí da espiritualidade, né, dos cristãos lá da Bíblia, para que a gente possa entender que nós precisamos olhar para a nossa espiritualidade e cuidar desse lado que é tão importante na vida da gente e que nesses períodos de pandemia é o que realmente sustentou, né, a minha vida e a vida de muitas pessoas que eu conheço. Então, Elias, ele pediu a morte, né? Teve um momento lá na história dele onde ele ficou com muito medo e ele pediu a morte. Quantas vezes, né, quem nunca passou por uma situação dessa, né? Por mais forte que a gente possa estar em alguns momentos, né, geralmente na maior parte dos momentos da vida da gente, por vezes acontece da gente pensar, se não pede, às vezes pensa. Então é importante que a gente se dê conta e que a gente possa mudar esse pensamento, cancelar esse pensamento na vida da gente. E se ele vier, buscar redes de apoio. Ana, o que são redes de apoio? Gente, é importante que a gente entenda que nós temos recursos, né? Ou às vezes é o posto de saúde, onde tem uma enfermeira, tem um médico para nos ajudar, para nos apoiar. Às vezes a nossa rede de apoio é a nossa família, buscar alguém que esteja mais forte, mais encorajado para nos ajudar. Por vezes o clube perto da nossa casa, né? Aqueles clubes da sociedade que a gente tinha antigamente, agora nem sei se existe, aqueles clubes de mãe, né?
tem, às vezes, também na igreja, tem clubes de mulheres ali, né? No MBCV nós temos o bate-papo de mulheres, onde a gente acolhe, né, muitas mulheres com diversas situações. Então, buscar, né, o próprio CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, onde recebem, né, milhares de ligações todos os dias, a qualquer hora do dia ou da noite, pelo 188. Então, buscar redes de apoio, buscar um médico, buscar pessoas que nos ajudem e também, né, sair daquela situação, sair de casa, poder com todos os cuidados, né, buscar coisas diferentes para a sua vida, ok? Muito bem, mulheres. Falei um pouquinho aí dos personagens bíblicos, falei dos tipos de depressão. Gostaria de ouvir, né, que vocês escrevessem aí se vocês têm algo para contribuir, alguma pergunta, alguma curiosidade. Além, né, das redes de apoio, o que mais a gente pode fazer para ter caminhos diferentes da depressão? Porque quando a pessoa está na depressão, por vezes ela sozinha não consegue ou não se dá conta que ela pode buscar outros meios, né? Olha ali, Iracildes falando, né? Vamos fazer um grupo de apoio online, né? O bate-papo, na verdade, é a nossa primeira porta, né, para novas possibilidades. E vamos convidando mulheres aí para conhecer esse trabalho. Quem sabe a gente faz alguma coisa, tá? Vamos lá. Gente, algumas dicas que eu dou, né, para as minhas clientes em consultório ou lá no trabalho, quando as pessoas começam a faltar muito ao trabalho, começa a chegar atrasada, começa a ter uma queda de produtividade, não entende o que está acontecendo. Primeiro passo é a gente fazer um mapa. Como está o meu dia? Desde de manhã até o final da tarde. Que escolhas eu tenho feito durante o meu dia, né? Além do mapa do dia, poder fazer o mapa da semana. Com quem eu me relaciono, o que eu estou fazendo, né? Da minha alimentação, do exercício físico. Também buscar entender se estou tomando uma medicação, se eu estou tomando a medicação correta, se eu não preciso fazer um ajuste para mais ou para menos. Por vezes, a gente também precisa regular o nosso índice de tomada de remédios aí. Algo que eu sempre oriento as pessoas é fazer uma lista de gratidão. Quando a pessoa está com um olhar muito cinza da vida, a tendência dela é reclamar. E reclamar é clamar 2 vezes. É murmurar, é olhar para as coisas e não gostar de nada. E a gente precisa condicionar os nossos pensamentos, o nosso cérebro, de que existem outras possibilidades. A mesma coisa, vamos pensar, né? Estou dentro de casa, final de tarde, quase anoitecendo, e eu tenho luz. Eu paguei a luz, eu tenho lâmpada, né? Mas eu é que escolho se eu quero ligar ou não. Se eu quero iluminar a minha casa ou a minha vida, ou se eu quero ficar no escuro. A mesma questão acontece com a depressão. Eu tenho ali as redes de apoio, eu tenho possibilidades e a escolha precisa partir de mim. O que eu quero fazer? Eu quero continuar murmurando, reclamando novamente, ou eu quero tomar atitudes diferentes? E tomar atitudes, gurias, é sair da cabeça e colocar para fora. Por vezes, colocar para fora é pegar um caderno, esse aqui é o meu caderno do bate-papo, né? Flores do Parque, que eu ganhei de uma amiga. É escrever. Como eu estou me sentindo hoje? Você sabia que a escrita, ela é terapêutica? Quando eu escrevo como estão as minhas emoções, eu tiro aquele peso da minha cognição, da minha mente, e eu coloco no papel, eu me dou conta de coisas que eu não me dou conta quando está apenas na mente. Então, essa é uma grande dica. Faça amizade com o papel e a caneta. Escreva sobre as suas emoções. Faça um mapa. Quando a gente vai fazer uma viagem, sei lá, né?
Digamos que vamos fazer uma viagem para a praia e a gente que vai dirigindo, mas a gente não sabe muito bem como chegar. O que a gente faz? Digamos que você vai para alguma cidade e você não sabe muito o que fazer. Que recurso você usa? Escreve aí. Ah, olha só. Comer e beber demais é prejudicial, o corpo não perdoa. É verdade, né, Eva? Realmente. Por vezes, o comer e beber demais é uma válvula de escape, né? É eu colocar aquela situação, aquele sentimento, aquela frustração, aquilo que eu não estou sabendo lidar em uma via que aparentemente me alivia, mas que depois traz culpa, traz transtorno, traz dor. Então é importante a gente buscar coisas positivas, como a lista da gratidão, como o mapa do meu dia, como uma psicoterapia. Ai, Ana, psicólogo é para louco. Quem disse? Né? Na verdade, psicólogo é como médico. Quando eu estou com dor de bexiga, o que eu faço? Vou lá no urologista, né? Quando estou, sei lá, com dor no coração, vou no cardiologista. E quando eu tô com dor aqui nas minhas emoções, quem eu procuro? Pode ser um psiquiatra, que é um médico que estuda, né, os componentes orgânicos e que mexem com o nosso comportamento. Pode ser um psicólogo, né? Pode ser um terapeuta, pode ser, enfim, o padre, o pastor, a pessoa que você confia, né? Mas o importante é dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil. E Dacildes falou do Waze. É isso aí, é fazer um mapa, é escrever, colocar para fora, identificar e a partir disso, então, fazer novas escolhas. Ok? Bem, nosso encontro está limitado em 30 minutos e nós estamos chegando no final. Gostaria que você, se gostou da nossa conversa, obrigada pela participação de vocês, que vocês pudessem então compartilhar essa live com as suas amigas. Vou deixar ela salva ali no Instagram e que você possa então estar conversando com as pessoas, contando como foi o nosso encontro e trazendo sugestões aí de novos assuntos. Tá bem? Um beijão, foi um prazer estar com vocês e a gente se vê na segunda-feira que vem. Todas as segundas, 20h30, nosso bate-papo de mulheres. Um beijo.